fazer uma pergunta para você de casa. Você gosta mesmo da sua sogra? Será que você se dá bem com ela? Ou sabe como deveria tratá-la de acordo com o que a Bíblia diz? Agora eu quero ver, né, gente? Nós estamos aqui já com a pastora Ana Lúcia de Mello, do Ministério Mulheres em Ação, ela que é da Igreja Batista da Lagoinha, e também a pastora Dalila Costa, líder do Ministério de Mulheres da Igreja Batista de Contagem. Tudo bem, gente? Tudo bem. Sejam muito bem-vindas. Agora, para a gente começar esse assunto aqui, por que esse tema sogra é tão polêmico? Qual que é o principal problema que surge ali no relacionamento da nora, do genro com a sogra? O que vocês acham? Eu estava comentando que é um mito. Eu acho assim que é um mito estabelecido dos anos. Cada uma fala que a sogra não é bom. Há vários comentários. Sim. Agora, eu creio que a nora tem muita participação nisso. Eu fui nora, não é? Minha sogra era maravilhosa, tinha tudo para não dar certo, porque eu não era cristã, o pai do meu esposo era pastor, então tinha toda aquela coisa em volta, naquela época, 43 anos atrás, né, o não ser evangélico, não ser cristão naquele momento, pesava muito. Mas a minha sogra foi assim, maravilhosa, uma mãe, né, uma honra falar dela, porque ela foi sensacional, mas eu acho que se eu, como nora, eu não tivesse preparado, estar pronta, sabedoria também. Porque não tem esse ciúme que as mulheres têm da sogra, é algo assim que é inacreditável. Eu atendo pessoas assim, a minha sogra, mas a sogra às vezes só queria o bem. Claro. E né? Até eu acho importante, eu quero perguntar para você, pastora Dalila, a senhora tocou num assunto muito, muito importante, porque a nora também tem um papel nisso. É muito fácil lançar toda a responsabilidade sobre a sogra e não olhar o relacionamento da nora ou do genro. Qual que seria o papel, então, da nora ou do genro nesse relacionamento? O que acontece quando um filho sai de casa, a filha sai de casa, deixa a mãe, se casa? Qual que é a sabedoria que a nora ou o genro deve ter nesse momento? Aproveita e fala o papel da sogra também. É o papel de todo mundo. Eu acho que, na verdade, cada um tem que ter no seu papel e sair de casa já fala tudo. A pessoa tem que sair de casa. Eu vejo que, às vezes, o conflito é porque existe um relacionamento... A maioria dos conflitos acontece quando o relacionamento é muito perto. Entendi. Eu mesmo morei... Quem casa, quer casa. Quer casa. Às vezes o problema é quando a casa, mas está mais ligado. Continua aquele relacionamento, entendeu? Que a Bíblia fala para deixar o pai e a mãe. Então, assim, eu mesmo, eu não tive... Minha sogra é uma bênção, não tenho problema nenhum com ela. Mas eu morei durante 5 anos no mesmo bairro que ela, mas nosso relacionamento era um relacionamento normal. Ela na casa dela ou na minha. Entendeu? A relação de amigas, mas não... Uma dentro da casa da outra. Dentro da casa da outra não vai dar certo nunca. E a maioria dos casais que tem problema é porque é muita proximidade. Sim. É o que a palavra de Deus fala: retira o pé da casa do teu irmão para que ele não se enfade de ti. Qualquer coisa também, porque às vezes a sogra não é o problema, às vezes é ou o marido ou a esposa que não cortou esse cordão umbilical. Fala pra gente, pastora, porque às vezes, né? Às vezes não tá o problema na sogra. Nem na nora do o filho chegar e falar assim: nossa, minha mãe não fazia assim. Isso. O pastor dá vontade, né? Dá um aí acaba que às vezes a mulher começa a ficar, ou o homem, né, começa a ficar resistente com o outro, mas na verdade a culpa tá dentro de casa. Sim, tá dentro de casa. Eu, como sogra, sabe, Carol, eu tive um bom relacionamento, então eu queria ser igual, eu queria ser uma sogra maravilhosa. E meu filho também, com muita sabedoria, às vezes ele ia lá em casa, estava na hora do almoço, vai. Um dia, ele gosta muito de abobrinha, igual o pastor, né? Aí eu falei: Ricardo, leva a abobrinha então para você comer com arroz dela. Ela falou: não, mãe, não vai ficar bem, né? Então, não vai ficar bem. Até então eu não percebi nenhum assim, ciúme, nada, né? E eu não creio que nada disso, manter distância, não ir, esse não é o problema, porque eu fui na casa do meu filho enquanto ele esteve casado, infelizmente não deu certo, eu fui na casa dele 2 vezes, né? Então, assim, eles iam toda semana na minha casa, mas eu não ia lá. E eu creio que eu era uma boa sogra, sabe? Eu não sei se a minha ex-nora está me vendo, sabe? Porque até eu não tinha tempo também, né? Eu trabalhava demais, não tinha muito tempo. Mas eu acho assim que a mãe, ela deve interferir o
menos possível. No dia que eu fui levar meu filho para o altar, eu falei, filho, olha, encerra aqui a nossa ligação. Se você um dia precisar de mim, eu estou aqui. E ele disse, mãe, se um dia você precisar de mim também, eu estou aqui. Legal. Pronto para ajudar. Então não teve uma interferência, não é? Aqui, gente, dizem que mãe é tudo igual. Sogra também é? Só muda de endereço? Ou não? Eu acho que não. Eu acho que vai muito. Estava conversando com a pastora Ana Lúcia ali fora e a gente acabou detectando o seguinte, que isso vai... A pessoa, quando ela é problemática, não é só... Quando ela é sogra, ela vai ser problemática, entendeu? Quando ela é uma pessoa, assim, que não tem um bom relacionamento, é difícil uma sogra que tem bom relacionamento com todo mundo não ter um bom relacionamento com a nora. Exatamente. Na verdade, o ideal seria a sogra ser a nossa segunda mãe, né? Quando você casa um filho, você ganha uma filha. Você casa a filha, você Deveria ganha um ser filho. Eu né? creio que deve ser assim. Claro. E assim, e como foi bom eu ter uma mãe e ela ter uma filha. Eu era confidente dela, Que né, bom. com relação aos outros filhos e tudo. Então eu acho que isso é importante. Eu acho que o que dificulta é isso, só porque sua mãe falou, eu não faço. Sim. Né? Entendi. Então, eu lembro quando Competir, meu né? filho nasceu, eu falei com meu marido assim, aí qual o nome que nós vamos dar? Ele falou assim, vou perguntar para minha mãe. Isso, se fosse uma pessoa doente de alma, o que ia acontecer? E criar um Eu conflito. falei criar assim, um ciúmes dele um já, ciúme dele. Eu falei assim, bem, eu acho que a gente mesmo devia escolher. O que você acha? Exatamente. Né? Mas você foi sábia. O que Teve você acha? sabedoria, Pois é, né? mas eu acho que é essa falta de sabedoria das noras, que às vezes o filho está acostumado com algumas coisas que a mãe fala e ele... Olha, eu falo que filho principalmente no chega, início, eu falo, nora chega. É. O filho sempre existiu, ou a filha sempre existiu. O relacionamento dele com a mãe ou dela com a mãe vai ser sempre muito maior do que com a sogra. Claro. E essa Porque nora tem que nascemos juntos, entender. Essa nora tem que entender isso. E se nós vamos entender depois que temos filhos, né? Aham. Aí que é assim mesmo. E talvez às os vezes, primeiros anos de casamento sejam decisivos, porque é a fase de adaptação, você precisa entender muito mais, talvez, a dependência do marido ou da esposa, levar isso de uma Isso. maneira legal, com sabedoria, porque isso vai melhorar com o tempo. Mas talvez verdade. uma rixazinha, uma briga que tem no No início início, ali, aí as pessoas acabam levando pro resto da vida. Até dentro do que a Luciana está falando, dessa questão de você ter uma dependência, você tem mais uma pergunta para fazer? Tem uma pergunta de casa Não, aqui. então faz, que melhor quem está em casa Só vou não dar tá prioridade para quem mandou em casa. Inclusive, eu quero chamar o pessoal de casa para participar através do CAT. Você pode ligar aqui no nosso programa, a produção vai passar aqui embaixo o telefone do CAT para você ligar, mandar sua pergunta. Se você tem um problema com a sua sogra, ou se você é sogra e tem problema com a nora ou com o genro e quer uma palavra de Deus aqui, um conselho, estamos aqui com duas pastoras abençoadas que podem te ajudar. Então, participe pelo CAT, também pelo e-mail. Enquanto a gente conversa aqui, vai estar passando os canais que você pode participar com a gente. Inclusive, uma pessoa ligou aqui, ela não se identificou, pediu para que não seja identificada, e ela diz o seguinte: bom dia, sou casada há 13 anos e tenho um problema há pelo menos 12 anos, ou seja, a gente no início, a partir do primeiro ano que você falou. Pelo menos 12 anos com a minha sogra. Fiz parte de uma igreja durante 8 anos, e fiz aconselhamento pastoral com o pastor da minha igreja, mas não foi resolvido. Depois minha sogra se mudou para outra cidade e, por muita insistência dela, viemos morar na mesma cidade que ela morava e fomos participar da mesma igreja na qual ela frequentava. Então, por insistência da sogra, eles foram para lá. E o pastor, inclusive, é cunhado dela. Nesse período, os problemas pioraram. Tive que sair da igreja e hoje não mais frequento a casa dela nem a minha filha. Hoje estou fora da igreja, pois tentei frequentar outra igreja, mas ela foi atrás de nós. Quase me separei do meu esposo por causa disso. Um dia, numa discussão, ela me disse que me perseguiria onde eu fosse. Não sei mais o que fazer, pois estou sem igreja por causa de tudo isso. Me sinto enclausurada em minha própria casa. Por favor, me ajudem, estou desesperada. Até a pergunta que eu ia fazer exatamente em cima disso. Pastora Dalila e pastora Ana, assim, o que acontece? As pessoas são muito ligadas aos seus pais, as suas mães honram o pai, a mãe, isso é perfeito, isso é lindo, a Bíblia diz isso pra gente. Só que não entendem o valor que isso tem que acontecer agora na casa onde ela frequenta. É outra Onde família. é outra família. É outra É o família. marido e a esposa. Isso. É a família. Então, Essa é a como, família. como lidar para o que a Bíblia traz? Eu queria que vocês explicassem o que a Bíblia fala dessa questão de um novo lar, de uma nova família, o respeito para os pais, mas a questão do noivo ou do marido ou da esposa, que seria agora tudo na sua vida, né? Que é onde você tem que dispensar a sua atenção. E num caso como esse, como trazer a paz sobre essa situação?
que é o que aconteceu. A pessoa não conseguiu traduzir essa diferença de ter saído da casa do pai e ter ido para sua casa, então, com certeza, vira esse problemão que a gente viu. Tudo começa de princípios. A palavra de Deus diz que o pai, que o filho, né, e a mulher tem que deixar pai e mãe. Esse deixar o pai e mãe não é abandonar, não é não visitar, não é estar nada, mas deixar de estar obedecendo ou seguindo. Esse caso aí é um caso atípico, é um caso que essa sogra precisa de tratamento e a nora já precisa também. E pelo visto porque ela já se tornou doente. Porque o filho aceitou ir para a cidade. Isso, sabendo do então, conflito. possivelmente o filho é um eterno dependente da mãe. Porque se ela tem que acompanhar, a primeira coisa que a gente tem que ensinar para os filhos da gente é ser independente. Né? Seja independente, não tem que voltar. O dia que meu filho separou, mãe, eu acho que eu não vou voltar para casa. Eu não quero que você volte, filho. Continua na sua lá, não volta. Né? Eu não quero também. A postura é correta também, né? Correta. Então, eu acho que essa dependência é uma dependência doentia. A pessoa que vive sobre princípios bíblicos entende isso perfeitamente. Né? Eu, quando vou fazer casamento, eu falo, deixando. Né? Deixando. Hoje, é um novo dia, né? É uma nova vida, é tudo diferente. É difícil de acostumar? Não é difícil de acostumar só para o homem ou só para a mulher, não, né? Os dois têm que acostumar com esse novo tempo. E a mãe também tem que acostumar. É fácil? Não. Nos primeiros dias que meu filho saiu de casa, meu Deus, eu só tenho ele, né? Meu filho Deus. único, né? Aí ele me ligava, né? Às vezes à noite, 10 horas da noite. E todo dia eu falei, filho, eu vou te ouvir. Agora você só me liga, por favor. Se você tiver alguma coisa, eu te abençoo de casa, eu te abençoo de lá, não me liga. Poucas mães fariam isso, né? Porque mãe não mãe liga que gosta. mais. Então eu cortei aquilo ali logo no início, tinha, né, poucos meses de casamento. Falei, não, filho, vai viver a sua vida. Isso é a multiplicação, né? Até porque a gente falou deixar, mas a pessoa queria até que você falasse um pouco sobre isso, pastora Dalila. O pessoal pensa que é romper, que a partir de agora, né, meu pai vai virar meu inimigo, eu abandonei. Não, é uma multiplicar. Inclusive, eu tive esse cuidado, né? Eu acho que isso é uma sabedoria de Deus com relação à minha própria sogra, né? Porque o meu marido, antes de se casar, ele supria muitas necessidades na casa. Ele trabalhava e o recurso dele era todo para casa. Então, quando ele casou, ele continuou ajudando muito a mãe dele. Ele continua até hoje ajudando muito a família dele, tanto irmãos. E eu não interfiro em nada nisso. Para mim, mas isso já era algo uma acordado, benção. algo que você já sabia não era acordado. Ele continuou fazendo, né? E eu aceito isso numa boa, até hoje. Para mim, ela é uma aliada minha, não uma inimiga. Então, eu, como nora, tenho que entender que a minha sogra é uma parceira minha. Claro. Afinal de contas, ela me deu meu marido. Se não fosse ela, não ia ter o meu marido. Sim. Então, é importante. Até minha pergunta é o seguinte, quando você casou, nesse caso, você sabia que ele tinha esse compromisso? Porque eu acho que é importante também, né? Um relacionamento, ele trabalha com comunicação. A gente até comentou, né? E transparência. Então, quando você entrou, né? Quando você se casou, você sabia dessa situação. Então, é importante, porque às vezes já existe uma situação e você se casa. Isso, e depois você começa a criar um problema. E é algo que você já conhecia. Isso. Eu acho assim, ela conhecendo, uma das coisas importantes antes de casar é perguntar, querido, quando a gente casar, você vai ter que continuar ajudando sua mãe, né? Isso. Porque aí nós vamos não existe nenhum problema nisso, gente. Isso é uma bênção, é uma né? bênção, né? Eu acho que tem que honrar o pai e a mãe, porém, cada um na sua casa. Eu acho que o maior problema ainda gira em torno de muita proximidade. Muita interferência um na vida do outro. É o marido que conta para a mãe o que aconteceu na família, com a esposa. Tá erradíssimo. Cada um tem que ver sua vida ali completamente desligado. Se a coisa chegar a um ponto muito grave, né, igual teve o caso da pastora, o filho, aí sim, vai pedir um conselho e tal, mas o máximo que puder manter, cada um na sua, é o equilíbrio, né? É o deixar mesmo, né, agora, pai e mãe. Agora, essa telespectadora que ligou aqui, qual que seria a conduta dela na prática? Porque eu imagino que ela está sem direção nenhuma. O que eu faço? Eu vou orar, eu vou conversar com meu marido, eu converso com a minha sogra. Qual que seria a atitude melhor, mais sábia que ela deveria tomar? A principal ou a primeira atitude que ela deve tomar? A gente não sabe a fundo exatamente o que acontece, porque relacionamento é uma coisa assim, só que depois que você está ali no meio, tem que dois você lados, vê, né? tem os dois, nós só estamos ouvindo no lado da nora, né?
Mas eu, como nora, se fosse no meu caso, por exemplo, eu ia primeiro batalhar em oração, porque a gente já viu, percebeu que se for assim, do jeito que ela está falando, a mulher é muito problemática mesmo, né? E procurar servir essa sogra. Sim. Amar essa sogra.